Aleluia. Estende tua mão para cá. Aleluia, Senhor. Pai, não temos dúvida que Tu programaste, Senhor, antes da fundação do mundo, para que nesse dia Anderson viesse aqui compartilhar a palavra, Senhor. Tu não és surpreendido com nada, por isso queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, para conosco, Senhor. Tu és o pão vivo que nos alimenta, Senhor. Que nessa tarde Tu continue nos alimentando, Senhor, através da Tua palavra, que é poderosa para ajustar a nossa vida, purificar as nossas motivações, Senhor, e endireitar os nossos caminhos, Senhor. Oramos por nossos corações, Senhor, queremos ser terra boa nessa noite para Ti, Senhor. No nome de Jesus, nos aquietamos na Tua presença, rejeitamos toda a dispersão, toda a agitação da nossa alma, no nome do Senhor Jesus. E assim também oramos pelo Anderson, Senhor. Toda a intrepidez do Teu Espírito, Senhor, toda a palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, Senhor, para ser conduzido por Ti como um instrumento poderoso na mão de um habilidoso cirurgião que és Tu, Senhor. No nome do Senhor Jesus, toda graça sobre a vida do Anderson, no nome de Jesus, amém. Oi, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Alegria estar com vocês, honrado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra. Estou junto com minha esposa ali, preciosa, a Tânia. Os filhos estão envolvidos com a ministração de hoje lá em Candeias, então eles não puderam vir. Mas a gente está muito feliz e muito grato a Deus por rever vocês, né? Tão rápido, a gente esteve junto no retiro, estivemos juntos aqui no encontro da segunda-feira e estamos podendo rever vocês de novo, graças a Deus. Por falar em rever, eu estava lembrando com o William, que o Alex, que foi apresentado aqui junto com a esposa, teve lá em Minas, num retiro em que o William, mas a Sheila foram ministrar. Que ano é aquilo? Eu não me lembro, agora, né? Mas o Alex era solteiro na época, né? E eu conheci ele lá, que alegria, que bênção. Está casado aí com 2 filhinhas. Louvado seja Deus. O Daniel e a Thalita estão por aqui, não? Então, a gente veio no carro, conversando, né? Pastor é assim, entra no carro, fala sobre discípulo, né? Eu, mas a Tânia. E a gente veio comentando sobre a Maria Eduarda, a Duda, né? E nós temos tido o privilégio de discipular elas. E a gente quer honrar a vida de vocês pela formação que vocês deram a ela, viu? Que menina preciosa. Louvado seja Deus pelo bom trabalho, né? Facilitou bem a vida da gente, né? Então ela está sendo muito assim preciosa para a gente lá, né? Se casou com um homem muito querido também, muito cheio de Deus, que é o Natan. Aprova o Senhor que eles recebessem a orientação de Deus, estivessem lá. Poderiam estar aqui com vocês também, mas Deus assim o quis. Mas quero honrar a vida de vocês, viu? Pela vida preciosa dela. Amém, meus queridos. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que tem um significado muito importante para mim em particular, tá? É uma palavra de ensino, né? De coisas que eu sei que vocês já sabem, com certeza. Eu sei o quanto que vocês são bem ensinados pelos pastores de vocês. Mas é um testemunho pessoal também de algo que eu tenho acompanhado numa determinada situação, com um determinado grupo de pessoas que eu conheço, e que trouxe um alerta para mim. E eu pude compartilhar isso, inclusive, com os irmãos de Candeias, alguns dias atrás, a respeito dessa palavra, né, que para mim foi uma palavra que Deus reavivou em mim algumas coisas que eu preciso estar atento, de prontidão, guardando minha vida, guardando minha família, e por que não dizer, guardando a igreja também do Senhor Jesus. Eu me converti com 15 anos de idade, estou com 47,
há 32 anos, né, caminhando com o Senhor. Desses 32, 20 anos aliançado com vocês, com os irmãos que têm cuidado de nós, né? Alguns anos pelo Dani, mais o César, mas agora recentemente, né, pelo John. E assim, não são tantos os anos desde a minha conversão, mas foram suficientes para eu ver algumas coisas, mesmo lá em Minas Gerais, onde eu vivi, até os 40 anos de idade, e que me fazem ver a necessidade da gente estar sempre se apegando à palavra de Deus com mais firmeza para jamais nos desviarmos dela. Então eu tenho toda a certeza, como eu disse para os meus irmãos que a gente cuida lá em Candeias, que não é uma palavra de algo que está acontecendo no meio de vocês, como não está acontecendo no nosso meio lá. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então a gente precisa vigiar muito, porque recentemente eu vi gente muito querida, muito melhor do que eu, posso dizer. Pessoas que eu tenho ainda como referencial, assim, né, de discípulo, de filho espiritual, de pessoas compromissadas com Deus, mas que deixaram de vigiar e foram tomados por sentimentos, por atitudes e por decisões que quase destruíram a sua vida, quase destruíram as congregações, a congregação em que eles estão vinculados, e isso trouxe um temor enorme no meu coração, muito grande, porque a volta de Jesus, a proximidade do Senhor Jesus, vai nos levando para aquele ambiente que Paulo diz em Timóteo, né, escrevendo a Timóteo, daquilo que é a operação do erro, do engano, do espírito, né, do anticristo que se move nos últimos dias. Então nós precisamos estar muito atentos, guardar muito a palavra, cuidarmos muito bem uns dos outros, vigiarmos, estarmos abertos, né, ao Senhor e não deixarmos nenhuma oportunidade assim para que o diabo haja na nossa vida. O temor foi tão grande, né, que aproveitando a vinda do John aqui nesses dias, eu sentei com ele e falei: John, por favor, põe a mão em mim, na minha casa, na minha vida, nos meus filhos, porque eu não quero dar ocasião para o diabo em nada. Eu quero guardar a minha vida. E o objetivo de trazer essa palavra para vocês é guardar vocês. Amém, queridos? Para que possamos perseverar naquilo que é a vontade de Deus. Você pode orar mais um pouquinho comigo nessa noite? Pai, estamos aqui, diante do Senhor nos colocamos e oramos para que Tu possas falar ao nosso coração, trazer luz e entendimento daquilo que o Senhor deseja nos falar. Estou muito à vontade porque estou entre os meus irmãos, mas peço antes de qualquer coisa que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós para falar conosco, para ministrar no nosso coração e para nos revelar, ó Deus, aquilo que está no Teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que vem do Senhor e que seja somente aquilo que venha do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Meus irmãos, eu tenho pensado muito em aliança. Tem uma música do Daniel Souza que chama-se Eterna Aliança. E a música diz assim: eterna, infinita, inquebrável aliança. Um compromisso tão profundo, ser igreja. Corpo vivo, expressão de Cristo, de sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Então, um trecho de uma canção que eu gosto muito do Dani, que fala sobre a eterna aliança nossa, como irmãos, como igreja, como família de Cristo aqui nessa terra. E como que nós precisamos preservar, né, essa aliança, como família, como corpo, como igreja de Jesus. Eu tive meditando muito na palavra de Deus, em alguns textos do segundo livro de Samuel. A gente vai viajar um pouquinho aí nesse livro, e nós vamos meditar a respeito de algumas coisas. Eu queria meditar com vocês aqui, fazendo primeiro uma contextualização, tá?
Até o capítulo 10 de 2 Samuel, Davi desfrutava de um tempo harmonioso no reino dele. Até o capítulo 10, na leitura que a gente faz ali, era uma harmonia o reino debaixo do governo de Davi. Vivia tempo de paz no reino, na sua família, né? De prosperidade, de vitórias, as vitórias que Davi alcançou. Davi foi declarado, né, como rei sobre as 12 tribos de Israel. Então, todo aquele ambiente conturbado do reinado de Saul tinha acabado. E Davi estava ali desfrutando, né, de toda aquela paz, de toda aquela harmonia, de toda aquela vitória. Até que, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, há o registro do adultério de Davi com Batseba, né? E o assassinato de Urias, marido de Batseba. E a partir daí começa a acontecer alguns eventos, alguns acontecimentos que foram quebrando essa harmonia do reino. E que foi trazendo muitas situações difíceis no reino que Davi governava. Não só no contexto do reino, do governo dele com a nação, mas também da sua família. E o que se sucede a partir do capítulo 11, com o adultério de Davi, com o assassinato de Urias, é para nós um alerta sobre muitas coisas que nós devemos vigiar para os dias de hoje. Eu sei que o texto é do Antigo Testamento, né? E a gente tem aprendido que o Antigo Testamento é a sombra de Cristo. O próprio Paulo fala que aquilo que foi escrito, e aí ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em construção de registro, né? Ele está falando do Antigo Testamento, que o que havia sido escrito para a nossa consolação e ensino havia sido escrito. Então a gente olha para o Antigo Testamento e vê a sombra de Cristo. E o cumprimento de tudo é em Jesus. Mas olhando para o Antigo Testamento, a gente vê princípios, né, que em Cristo guardam nossa vida hoje nos nossos dias. Como igreja, como família, como corpo. E eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas, alguns princípios que Deus me chamou atenção dentro do livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 11, daquilo que ocorreu com Davi, tanto no contexto dele como rei, como no contexto familiar, e que tem a ver conosco, como igreja, como família, como corpo de Cristo, no nosso relacionamento como irmãos, e na necessidade que nós temos de guardar essa aliança que nós temos uns com os outros. Essa nova e eterna aliança que Jesus, né, declarou no dia da última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, da ceia que ele estabeleceu ali com os 12, quando ele estava reunido com eles. Então eu chamei essa palavra, esse texto, de os perigos que podem gerar uma quebra de aliança. E aí a gente vai se concentrar mais, a partir de agora, nos capítulos 13, 14 e 15 do segundo livro de Samuel. E aí o que acontece? Davi adultera, mata Urias e começa a aparecer diversos problemas dentro da família de Davi. Um dos problemas que aconteceu é que Aminon, um dos filhos de Davi, com uma das suas concubinas, porque ele tinha, né, várias concubinas, várias esposas, se enamorou de uma meia-irmã, não é? Ficou enamorado dela e abusou dessa meia-irmã, numa oportunidade que ela o visitou para levar um alimento para ele, né? E essa situação familiar causou revolta no coração de um dos filhos de Davi. Vocês se lembram qual foi esse filho, não? Absalão. Essa revolta de Absalão foi a partir do segundo livro de Samuel, no capítulo 13, foi onde que se desenvolveu todas as situações
que quebraram a harmonia e a hegemonia do reino de Davi. E a figura de Salomão aí, ela é importantíssima, porque é através da figura dele é que a gente vai entender os perigos que nós corremos de não guardarmos essa aliança nossa com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, com a igreja onde nós estamos vinculados. Tá? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Amém? Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa aí, a gente vai abrir em 2 de Samuel 13, 21. Queria que vocês abrissem comigo. Quem pode ler para a gente esse texto aí? Levantar a voz e ler esse texto para a gente. 2 de Samuel 13, 21. Quando Davi ficou sabendo do que tinha acontecido entre Aminon e Tamar, Davi ficou como? Furioso. Mas claro, a gente não vai ler todos os capítulos aqui, né? Mas eu aconselho você, se puder, né? De você ler os capítulos de 2 de Samuel 11 até o 15, para você entender o contexto. Davi ficou furioso. Mas Davi não tomou nenhuma atitude com relação a Aminon. Embora tenha ficado furioso, Davi não tomou nenhuma atitude. E possivelmente porque Aminon era o herdeiro imediato do trono. Era aquele que ia suceder Davi, inclusive. Então ele não ia, né? Ele ficou constrangido ali, certamente, por ser o primogênito dele e o herdeiro imediato do trono. E na lei, o que deveria ser feito, apesar de ser seu próprio filho, de acordo com Levítico 20, 17, o que tinha que acontecer é que aquele abusador tinha que ser extirpado no meio do povo de Deus. Só que Davi, apesar da ira dele, de ter ficado indignado, Davi não fez nada. E aí eu fiquei meditando sobre a primeira causa que leva uma pessoa a quebrar a aliança. Quando os problemas não são bem resolvidos. Quando não há resolução dos problemas, isso vai gerar futuramente coisas, situações que podem quebrar a aliança nossa com os nossos irmãos, com a igreja, com aqueles com quem nós estamos aliançados. Isso aconteceu com Absalão, aconteceu com Davi. O deixar para lá é um perigo, irmãos. É um grande perigo. Eu vi isso de forma assim muito... Alguns colegas, alguns irmãos que estão aqui acompanharam, a gente dividiu carga com eles. A gente acompanhou de perto uma situação que se desenvolveu durante 2 anos em uma determinada localidade e que quase culminou num racha, numa divisão dentro da igreja, numa destruição de diversas famílias, tudo por causa de um problema não resolvido. E Deus nos chama, né, a nós não colocarmos nenhuma sujeira assim debaixo do tapete, não deixarmos com que nenhum problema fique mal resolvido entre nós. Olha para o teu irmão e fala com ele, a gente não pode ter problema mal resolvido entre nós. Não podemos. Meus irmãos, se tratando de igreja, é claro, né? Seja igreja pequena, seja igreja grande, é claro que o relacionamento nosso como família, como irmãos, vai resultar às vezes em atritos, em dificuldades, não é isso? Isso vai acontecer. Acontece dentro da família, numa célula tão pequenininha, né? Que dirá numa congregação, que é a reunião de várias famílias, não é isso? Isso vai acontecer. Porque nós somos uma obra em andamento. Os temperamentos são muito diferentes uns dos outros, né?
É tudo muito diferente. O milagre da unidade é porque a gente é muito diferente e Deus nos chama a ser um. Mas é um desafio enorme vivermos nessa aliança. Seria muito mais fácil se a gente vivesse só essa vida domingueira, né, Fernando? Essa vida de frequentar um encontro no domingo, e cada um ir para a sua casa, não ter discipulador, não ter companheiro, não ter grupo caseiro, não é isso? Não ter aliança, não ter confissão de pecado, sujeição, prestação de contas. Não precisava de nada disso. Eu vou lá, entrego meu dízimo, adoro o Senhor, dia de domingo, vou embora para casa. Mas não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia fala de corpo, de família, de relacionamentos, de afetos, de aliança. E desenvolver isso de forma prática dá trabalho, irmãos. E não é pouco, não. Dá muito trabalho. E aí entra a necessidade da gente ter um relacionamento muito saudável entre nós e de aprendermos a resolver os nossos problemas. Porque quando não há resolução de problemas, um pouquinho de fermento aqui vai levedar toda a massa. Toda a massa. Vocês vão ver que no decorrer da leitura, o problema não foi só com Absalão, o problema foi com diversas pessoas nesse contexto do pecado de Davi lá com Batseba, que resultou em grandes problemas, em grandes coisas. Quer ver mais uma pessoa? Vocês já devem ter lido aqui em 2 Samuel a respeito de Aitofel. Sabe quem que era Aitofel? Aitofel era conselheiro de Davi. Aitofel era avô de Batseba. Aitofel foi o cara que chegou para Absalão e falou com ele: olha, você deve pegar as concubinas de Davi e deve levar as concubinas de Davi para um terraço. E lá você vai ter intimidade diante de toda a nação com as esposas de Davi. Isso era uma estratégia que se usava na conquista de um reino, porque isso envergonhava demasiadamente o rei e o governante anterior e desmoralizava ele completamente diante da nação. Aitofel era conselheiro de Davi. Foi levado para próximo de Davi, entrou no conselho de Davi, mas na primeira oportunidade que teve, ele apunhalou Davi pelas costas. Sabe por quê? Por causa de um problema mal resolvido. Porque a família foi envergonhada por causa do pecado de Davi. Porque Davi matou o marido da sua neta. Mas ficou escondido durante anos isso no coração de Aitofel. Até o dia que ele externou isso. E trouxe grandes problemas para o próprio Davi. Então é um perigo. O que nós precisamos fazer é aquilo que Jesus ensinou. Tu vai levar a tua oferta no altar. E te lembra que tem algo contra alguém. O que você faz? Deixa a oferta lá. Vai e conserta com quem tu tens um problema. E depois vai e oferta ao Senhor. Jesus também disse, olha, se você se lembra ou ficar sabendo de alguém que tem algo contra ti, vai, conversa com ele. Se não te ouviu, vai e leva testemunha. Se não te ouviu, diz à igreja. Aí você vê a necessidade, a insistência que a Bíblia mostra da gente resolver os nossos problemas. Do que depender de vós, tende paz uns com os outros. Nós precisamos, né, não é bíblico, saudável, que nós vivamos num ambiente, numa congregação onde as pessoas não se falam, tem problemas de relacionamento entre elas, tem dificuldade. Não vou me sentar ali, porque ali está o fulaninho, o Beltrano. Não podemos de jeito nenhum. Nosso coração tem que estar livre diante de Deus, com as pessoas, podendo olhar nos olhos, podendo falar tranquilamente, podendo colocar a cabeça no travesseiro em paz e dormir por saber que está tudo bem da sua parte em relação a um irmão. Meus filhos falam assim, pai, mas se a pessoa não quer, eu falo, o que depender de vós, não é do outro, diz a Bíblia, é o que depender de vós, de mim, de você. E aí, não resolver os problemas podem trazer coisas muito sérias lá para frente. Se você ler 2 de Samuel 13:32, você vai ver que Jonadab, que relatava o assassinato de Aminon para Davi, quando os filhos dele estavam voltando do jantar,
que Absalão havia marcado lá na casa dele, o próprio Jonadab disse para Davi que as feições de Absalão já demonstravam que ele estava propenso a fazer aquilo. Então foi algo que já estava anunciado. Então nós precisamos resolver os problemas no casamento, nós com os nossos filhos, com os companheiros, com a igreja, com os nossos irmãos, com os nossos líderes. Nós não podemos deixar com que as coisas fiquem a nível, né, de deixar para lá. Não, deixa para lá, um dia eu resolvo. Um dia eu resolvo isso aí. Isso é um grande perigo. Um dia eu resolvo, um dia eu falo, um dia eu faço. Aconteceu comigo uma situação, eu era muito jovem, e eu era recém-convertido, né? E eu tive um problema com um colega, com um amigo meu, e por causa dessa situação, eu fiquei anos sem conversar com ele. Eu passava perto dele como se ele fosse uma coluna, assim. Tânia sabe o motivo, né, Tânia? Que eu não vou externar aqui. E eu tinha razão, e tinha até bons motivos humanos, assim, para não conversar com aquele rapaz. Que não fazia parte da congregação, não era parte da igreja. Era uma pessoa até que estava afastada do Senhor. E aí um dia eu estava subindo, né, a rua da casa da minha mãe, onde ela mora, até hoje. E de longe eu vi o rapaz. E como eu fazia sempre, quando eu via, ele estava de um lado da calçada e eu logo me dirigia para o outro lado da calçada para não conversar com ele. Mas nesse dia, o Espírito Santo me incomodou e me mandou liberar o coração para ele. E enquanto eu caminhava e subia a ladeira, e olhando para ele, aquela luta dentro de mim, porque era uma briga muito grande, a razão da gente, o orgulho é uma coisa muito forte dentro da gente. E eu fui relutando e tentando convencer o Espírito Santo que eu tinha feito o que era necessário e que eu estava ali na minha razão. Mas o Espírito Santo vai quebrando e me quebrou. E quando eu cheguei perto dele, eu conversei com ele, pedi perdão para ele. Ele se liberou, eu me liberei. Não passou muito tempo, minha mãe me disse que tinham encontrado esse rapaz assassinado atrás de um hospital, lá em Pedro Leopoldo, onde eu morava. E aí logo eu me lembrei de que Deus não queria que eu tivesse a experiência de saber como uma pessoa partiu sem eu me acertar com ela. Então nós precisamos, irmãos, resolver os nossos problemas, viu? Talvez o teu problema é com teu pai, é com tua mãe, é com teu filho, com alguém do trabalho, é com alguém da igreja, sei lá o que seja, né? Mas nós não podemos, no que depender de nós, nós não podemos ter pendência com ninguém, precisamos estar vivendo em paz com todos os homens, diz a Bíblia. Amém, queridos? Porque a não resolução de problemas é um grave indício de que uma aliança pode ser quebrada ali. Não tem sido incomum a gente encontrar casais, né, que externam coisas que ficaram guardadas durante anos e que não foram trazidas e que culminaram num divórcio, num problema mais sério, numa coisa mais séria como uma traição, por causa de um problema que não foi bem resolvido. Então a gente precisa ter uma atitude muito séria e muito compromissada com Deus de não deixar, né, como aconteceu com Davi, que deixou os problemas para lá, não resolveu como ele tinha que resolver, mas colheu frutos amargos do que aconteceu posteriormente. A segunda coisa que a gente vê no relato dos capítulos 13, 14 e 15 de Samuel, foi a falta de perdão. Em 2 de Samuel 13, 22, 23, diz assim: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon,
por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, quanto tempo passou? 2 anos inteiros. Absalão ficou guardando uma mágoa durante 2 anos do irmão. Mas quando você vê outros textos, como a de 2 Samuel 13:38, a gente vai ver que a mágoa dele com o pai foi ainda maior. Diz assim: assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. 3 anos. Então Absalão guardou uma mágoa de Aminon durante 2 anos, até arquitetar o plano de assassinato do próprio irmão. E ele guardou uma mágoa de Davi durante um tempo muito maior. 3 anos foi com ele fora, fugido, fora do reino. Mas depois que Absalão voltou, ele permaneceu 2 anos sem falar com o pai. Ficou 5 anos guardando uma mágoa no coração, até o dia em que ele causou uma revolta e levou toda uma nação a se revoltar contra o próprio pai. Como que é sério, né? A falta de perdão. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 15, a Bíblia fala a respeito da raiz de amargura. E o perigo que a raiz de amargura representa para nós. Porque além de nos contaminar, de nos perturbar, contamina os outros que estão ao nosso redor. Então a falta de perdão é algo muito sério, né? E eu presenciei isso assim de uma forma muito triste, irmãos, esses dias. Muito triste mesmo, de ver a dureza de alguém que não perdoa, não libera, não esquece, que se justifica, que se coloca numa posição de orgulho, de ofendido, né? De autocomiseração, de autopiedade, numa atitude de coitadinho, numa atitude de agressão, de agressividade. Como que é sério isso? E como que isso vai contaminando as pessoas ao redor, afetando o coração das pessoas que estão ao redor. Então a falta de perdão, ela é uma coisa que leva à quebra de aliança. E a palavra do Senhor diz, em muitos textos que nós conhecemos, inclusive o texto de Colossenses no capítulo 3, que nós não podemos ter queixa contra ninguém. Mas assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que ter essa atitude da parte de Deus. Eu vi recentemente, irmãos, uma cena, né, muito forte, assim, o rapaz era cristão, eu percebi logo que era cristão, alguém entrou numa escola e ali, infelizmente, matou algumas crianças, e alguns funcionários da escola também, e foram entrevistar o pai de uma das crianças que morreu. E o pai disse as seguintes palavras. Perguntaram para o pai qual era o sentimento, qual era a reação dele, aquelas coisas que os repórteres falam, né? E o pai não teve nenhum constrangimento de dar o testemunho dele como cristão, quando ele disse, olha, eu estou muito triste. O que fizeram comigo é uma dor, é uma perda irreparável. E ele diante das câmeras falando isso. Mas eu tenho aprendido com Jesus que eu preciso perdoar as pessoas. Então eu perdoei ele. Ele vai sofrer as consequências da lei, ele vai pagar pelo erro dele, mas a minha oração é para que ele conheça Jesus, ele se converta, porque eu estou liberando ele, perdoando ele. Pensa o que é um pai dizer a respeito de uma pessoa que matou o próprio filho, né? Não é forte, irmãos? É muito forte isso. Eu fico me colocando nesse lugar do pai. Mas nós, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, como Cristo olha, quando a gente entende que o tronco que está no nosso olho é muito maior do que o cisco que está no olho do irmão, quando a gente entende isso,
o único caminho que a gente segue é o caminho da cruz. É o caminho do perdão, é o caminho de amar, é o caminho de liberar a pessoa, é o caminho de deixar Deus fazer a justiça por nossa própria vida e liberar para que o nosso coração não fique contaminado por nenhuma raiz de amargura, né? Trabalhei no meio médico durante quase 20 anos, né? Tinha um contato direto com eles, era trabalhando no setor administrativo, mas era uma posição estratégica, então conversava demais com os médicos de diversas especialidades. E o que a maioria deles me diziam é que as doenças que muitas vezes são tratadas no consultório com remédio, com medicamento, com tratamento, poderiam facilmente ser resolvidas se as pessoas liberassem perdão umas para as outras. Os médicos dizendo isso, que tem muita gente doente por causa de falta de perdão, irmãos. Absalão foi consumido por um ódio durante anos, que culminou na morte dele. Só faz mal para a gente. Eu vi um irmão quase ser destruído e despedaçado por uma mágoa que só fez mal para ele. Um irmão que agora está se reconstituindo a nível ministerial, familiar, né? Que está agora numa situação de disciplina, sendo corrigido, sendo tratado por Deus, mas por causa de uma amargura no coração, quase coloca em risco a sua própria vida. Como que é sério? Onde não há perdão de Deus. Deus nos chamou para perdoar. Amém, queridos? Deus nos chamou. Irmãos, eu não digo isso como alguém que acha que isso é fácil. Isso é desafiador. Mas é possível se nós dependermos do Senhor e do Espírito Santo, né? Ele nos ajuda, Ele nos dá a sua graça para isso. A terceira coisa que leva a quebra de aliança, eu chamei de ausência de paz. Quando a gente olha para todo o ambiente que fica ali, muito claro, na revolta de Absalão, em todas as coisas que ocorreram ali em função da mágoa dele, a gente vê um ambiente ácido, uma atmosfera ácida, de maledicência, de ruído na comunicação, de informação desencontrada, de fofoca, e a coisa ficou, né, pegando ali em todas essas coisas. Então, uma quebra de aliança, ela é gerada quando há ausência de paz, a atmosfera fica ácida, né? Não há aquela linguagem que a Bíblia diz em Efésios 5:18, falando entre vós com salmos e cânticos, e hinos espirituais, bendizendo a Deus de todo o vosso coração. Olha que a Bíblia fala, falando entre vós. Mas aí fica um ambiente ácido. Sabe o que é um ambiente ácido? Onde tem maledicência, onde tem fofoca, onde tem desconfiança, onde tem intriga, onde a gente começa a externar insatisfação nossa contra as pessoas, ruído nas comunicações. Isso é um câncer, uma coisa terrível na vida da igreja. E isso gera quebra de aliança. A Ludmila Feber, ela tem uma música que ela fala, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. A raiz da ingratidão. Onde tem maledicência, onde tem fofoca, onde tem ruído, onde tem comentário, onde a gente fala mal uns dos outros, ali está se gerando um ambiente propício para se quebrar a aliança. É muito sério. Da nossa palavra, da nossa boca tem que sair bênção, né? Tem que sair palavras que edifiquem, que promovam bênção na vida uns dos outros, né? Se a gente tem algo contra alguém, alguma coisa para resolver com alguém, a gente não terceiriza, a gente não fala com fulano para falar com Beltrano, para falar com Cicrano. Não, a gente vai direto na pessoa, a gente senta, a gente conversa, a gente esclarece. Muitas vezes, com algumas pessoas, e às vezes até meus companheiros, eu sentei para entender a motivação deles por algo que falaram, que fizeram,
para liberar o meu coração. Eu falei, eu quero entender tua motivação, para eu não te julgar, para não te condenar, para entender por que você fez isso naquele dia. Qual a tua motivação? Me explica melhor, porque eu não entendi por que você falou isso aquele dia, por que você procedeu daquela forma. Para o nosso coração ser guardado e não ser tomado de nenhuma reclamação, de nenhuma murmuração. Estava refletindo com a Tânia esses dias. Miriam, irmã de Moisés, murmurou contra o irmão, né? Ficou leprosa. Você vê como que é séria a murmuração. E 2,5 milhões de pessoas ficaram parados durante 7 dias por causa de uma mulher que murmurou contra o seu próprio irmão e pastor e ficou 7 dias fora do arraial sendo purificado. Imagina isso? Uma pessoa, o atraso de vida que causa na obra, na igreja, na congregação, no reino de Deus, onde tem maledicência, fofoca, intriga, comentários, essas coisas. Pois é. Recursos, tempo, coisas que poderiam ser utilizadas para tanta coisa, acabam sendo destinados exaustivamente para resolver problemas que não precisavam acontecer, por causa da falta de perdão. E nós fomos chamados a perdoar, amados. Nós fomos chamados a ser como Jesus, sermos mansos como Ele, perdoarmos como Ele nos perdoou. Amém, amados? Amém? A gente não pode falar mal dos irmãos, mal dos líderes, né? Mal das pessoas, dos companheiros. A gente não pode, de jeito nenhum, da nossa boca não pode sair esse tipo de expressão, de palavra, né? Isso não procede de Deus de jeito nenhum, né? Nós temos que ter uma atitude correta diante do Senhor, uma atitude de abençoar, né? De falar bem, de promover, de honrar, de trazer a paz de Deus. Nós temos que ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Então a gente é pacificador. Chegar alguém, comentar alguma coisa com você, traz a paz de Deus para aquela pessoa. Fala, querido, tu tens um problema com aquele irmãozinho lá do retroprojetor? Não, porque eu queria te falar para orar. Não adianta você me falar para orar. Tu tem que procurar ele, conversar com ele. Não adianta você falar comigo. Tu tem que procurar ele, rapaz. Que bom, já estou orando por você. Vem cá, vamos orar. Senhor, abençoa a vida desse irmão, ajuda ele, agora vai e procura. E eu muitas vezes falo, procura, porque se tu não procurar, no momento certo, a gente vai sentar nós 3 juntos para conversar. Diz que um pastor batista, chamado José Rego do Nascimento, ele fazia o seguinte, alguém chegava lá no gabinete pastoral, né, dele e falava, pastor, eu vim aqui para conversar com você sobre o Pedro. É mesmo, sobre o Pedro. Ah, tá. Tudo bem, deixa eu ouvir você. Ah, ouviu. Terminou. Só um minutinho. Pedro, estou aqui no gabinete pastoral, o João está aqui, você pode vir aqui? Ah, o irmão quer ir embora. Não, fica aqui, rapaz. Então, Pedro está chegando aí. Aí ele dizia, Pedro, o João está falando aqui, e aí diz que acabou a tal da fofoca no meio da congregação. Porque ninguém mais queria chegar, né? Então todo mundo resolvia as coisas sem isso. Então nós precisamos ser pacificadores no reino de Deus. Fala para o teu irmão, seja um pacificador. Eu já estou terminando aqui, viu, queridos? A última coisa, irmãos, né? Nós falamos a respeito da não resolução de problemas, nós falamos da falta de perdão, nós falamos da falta da paz. E a última coisa que gera uma quebra de aliança é a rebelião contra a autoridade. O que Absalão fez? Absalão voltou para o reino, depois de 3 anos fora, ficou 2 anos sem conversar com o pai, mas depois o pai, através da intermediação de Joabe, se aproximou dele, e após os 5 anos em que ele ficou ali, né, no limbo com Davi,
Absalão começou a agir estrategicamente. Ele ficava no caminho que o povo fazia até o trono de Davi para se aconselhar com ele, buscar justiça com ele. E diz a palavra que Absalão ficava ali, roubando o coração das pessoas. Roubava o coração. E dizia: qual é a tua causa? Minha causa é essa. Olha, rapaz, queria eu que tivesse a oportunidade de poder resolver o seu problema, porque certamente meu pai está muito fragilizado, pecou com Batseba, matou Urias, você sabe, né, que ele fez essas coisas todas aí, e ele não tem nem governo da própria casa, porque aconteceu o problema todo com Aminon. Então, olha, eu gostaria de poder resolver o seu problema, mas eu não posso, porque eu sou só o filho do rei. E assim ele fez, e tomou o coração do povo. E o povo todo foi se aderindo a Absalão. E assim Absalão se levantou contra o próprio pai, que também era rei. E quando Davi se deu por conta, toda a nação estava seguindo Absalão, indo atrás dele. E eu fiquei refletindo a respeito disso, porque a rebelião sempre surge quando alguém acha que tem que fazer alguma coisa no lugar de Deus, né? A rebelião sempre surge quando alguém acha que tem algo para fazer no lugar de Deus. Foi o que aconteceu com Absalão. Nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e a gente vê que Deus estabeleceu princípios, né, claros assim de autoridade. E esses princípios não podem ser quebrados de jeito nenhum, seja no lar, seja no trabalho, dentro da igreja. É Deus que colocou esses princípios. E é Deus quem trata com aqueles que o Senhor constituiu como autoridade na nossa vida. Eu já estou há muitos anos sendo cuidado, sendo pastoreado, e vi algumas oportunidades, poucas vou reconhecer, dos que cuidam de mim, talvez tendo errado em alguma coisa, mas eu aprendi a deixar o meu coração diante do Senhor e deixar o próprio Deus cuidar das coisas que eu acho que alguém está errando comigo. Amém? Mas eu aprendi também uma coisa, desafiadora para mim, né? Eu aprendi que diante da autoridade a gente entra, a gente fala, a gente se cala, sai e deixa Deus tratar. E eu tive algumas oportunidades de sentar com o John, sentar com o Dani, conversar com ele sobre algumas coisas que eu não entendia, abrir meu coração, e aí eu saí, me calei, e algumas vezes Deus me convenceu que eu estava errado, outras vezes Deus fez ajuste até no meu relacionamento com os meus pais, mas são 20 anos já de aliança com esses irmãos, sujeito à vida deles, porque eu entendo que esse é um princípio muito sério que Deus guarda a nossa vida. Deus não quer que nós quebremos nenhum princípio de autoridade. Amém, queridos? Não quer, amados. De jeito nenhum. Eu vim para cá, queridos, em 2016, como um discípulo comum, como vocês. Eu continuo sendo um discípulo comum, tá? Mas eu não vim com nenhuma promessa de presbiterato, de assumir, de ser pastor, nem nada. Não vim. E tive que aprender de novo, sentar, ouvir, aprender, receber, ficar calado, me sujeitar. Hoje eu estou junto com o Edu, cuidando da igreja aqui no companheirismo. Mas podia ser que isso não se confirmasse. E que eu tivesse que estar sujeito a irmãos. Talvez com menos experiência do que eu, menos idade do que eu. E o que Deus esperaria que eu fizesse? Que eu me sujeitasse. Que reconhecesse as autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida. Que orasse por elas quando eu achasse que elas estivessem errando. E não falando mal delas, atacando, agredindo. Que eu tivesse o coração aberto para falar com elas. Daquilo que eu não entendo, que eu não aceito, que eu acho estranho, que eu preciso, né, compreender melhor. De amar e perdoar, né?
Vocês estão aí com os pastores de vocês, entre vocês, e às vezes a gente olha para os líderes da gente, a gente acha que eles são perfeitos, né? Que eles são super-homens, né? Mas nós temos desafios, nós temos problemas, dificuldades, como qualquer outra pessoa. A gente tem luta, né? Muito grande. Os nossos filhos são pessoas comuns, como qualquer outro discípulo. Eles não têm que ser mais santos porque eles são filhos de pastores. Eu falo muito com os irmãos, falo, olha, a única coisa que eu peço dos meus filhos é que a justiça, a medida de justiça com eles seja a mesma com qualquer pessoa. O que é certo para um, é certo para eles. Porque muitas das vezes a gente coloca, né, os líderes assim numa posição quase de idolatria, assim, de admiração tão grande. E aí, quando acontece um erro, uma falha, aquilo gera, às vezes, um fechado coração. E, às vezes, gera até quebra de aliança, quebra de princípio de autoridade. Mas Deus tem nos chamado a sermos essas pessoas que ajudam, que oram, que fortalecem, né, e que possam cooperar conosco também. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos muito de vocês, amados. Eu digo isso assim, de coração. Os pastores precisam muito da igreja. A gente precisa muito de orar pelos nossos pastores, de ministrar sobre a vida deles e de entender, né, que eles são homens que têm suas limitações também. Mas nada justifica uma quebra de autoridade ou uma rebelião. Fala comigo. Nada justifica uma quebra de autoridade. Nada, irmãos. Nada, absolutamente nada. Nada. Nada, nada. Sempre Deus vai manter esse princípio. E Absalão se queimou, Deus já estava tratando com Davi. Deus já estava tratando com Davi, e ele não precisava fazer nada daquilo, porque a igreja tem um dono. Deus trata, Deus corrige, Deus faz, Deus move, Deus tira, Deus põe. Deus faz o que Ele quer, porque a igreja é dele. Então a gente não precisa se colocar no lugar de Deus, achando que a gente tem que tratar, que tem que fazer, que tem que falar e tudo. Não precisamos fazer isso. A igreja tem um dono, esse dono anda no meio dos candeeiros, diz a palavra em Apocalipse, ele olha, ele supervisiona, ele trata, ele corrige. E essa rebelião não precisava ter acontecido. Nós temos que ter um coração como o de Uzai. Sabe o que Uzai fez? Uzai era amigo de Davi. Uzai viu a nação toda despencar, mas só que Uzai permaneceu firme na vida com Deus, na presença de Deus, e não foi contaminado. E eu gosto de dizer uma coisa, usando uma seguinte ilustração. Eu tenho um irmão que é um exímio nadador. Ele nada em qualquer lugar, em qualquer profundidade, e você pode julgar ele em qualquer mar bravio aí, que ele é um exímio nadador. E ele, que é um exímio nadador, foi um dia nadar com uma outra pessoa, e essa outra pessoa entrou em processo de afogamento. Só que o meu irmão, que é um exímio nadador, não tinha nenhuma instrução de salvamento. Aí o que ele fez? Ele foi salvar uma pessoa e chegou de frente para salvar essa pessoa. A pessoa, quando viu ele, agarrou nele, quase que os dois morrem afogados, né? Porque tem toda uma abordagem, né? Acho que pega por trás a pessoa, né? Não é isso? E aí os dois afogando junto. E eu estava dizendo para os irmãos lá em Candeias, querido, tu está vendo alguém se afogando? Não se afoga junto, que às vezes a pessoa está afogando na maledicência, na mágoa, na desordem, no pecado, e a gente vai, abraça e morre afogado com a pessoa. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser como Uzai, que fica firme e levanta o irmão e fala, ó, querido, tu está errado, deixa eu te ajudar, que sai disso aí, rapaz. Que negócio é esse de falar mal dos outros, de guardar mágoa de alguém? Não, de jeito nenhum. De viver em pecado, de viver em desordem. A gente tem que tirar as pessoas do afogamento, irmãos. Não é afundar junto com as pessoas, não. A rebelião é isso. Quando você lê os capítulos, capítulo 15, teve gente que seguiu Absalão sem saber, né? Sem saber por que estava seguindo. Sem saber. Nesse lugar, nesse contexto que eu estou contando para vocês, mais recente, um monte de irmãos preciosos
estavam seguindo uma pessoa, se afogando com a pessoa, se preparando para sair da congregação, sem ter um motivo. Aí eu sentei, tu ia sair por quê? Não sei, porque algumas pessoas iam sair, então eu estava ouvindo o burburinho, não sei o que mais. Então eu falei, eu vou sair também. Se afogando junto, morrendo junto. E é uma covardia, porque aí tem novos na fé, tem pessoas que ainda não têm aquela firmeza em Cristo, mas a gente tem que ser maduro, tem que ajudar uns aos outros, né? Tem que apagar incêndio e não julgar mais gasolina, tem que tirar quem está afogando, tem que ajudar por misericórdia, irmãos, com a graça de Deus, com a ajuda do John, de irmãos e tudo, e a minha pequena cooperação, a gente conseguiu pegar esse irmão que estava lá com água aqui, quase morrendo, afogando. Falei, levanta daí, rapaz. E esse irmão hoje está num processo de restauração da vida, mas estava afogando ele e 20 pessoas junto com ele, que entraram num processo de rebelião, de confusão. É muito sério. Ser igreja é muito sério, é um princípio muito sério. Não está acontecendo aqui, não está acontecendo em Candeias, graças a Deus, mas eu jamais imaginaria que fosse acontecer nessa cidade, com essa pessoa, nesse contexto, irmãos, de anos de relacionamento que eu tenho com eles. Jamais eu ia imaginar, mas aconteceu, porque a Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A gente tem que vigiar muito, irmãos, deixar o coração na luz de Deus, deixar a luz de Deus entrar no nosso coração para a gente não ser contaminado com nada. A gente tem que guardar o coração, guarde o coração dos seus filhos. Nós sempre preservamos os nossos filhos lá em casa, sempre preservamos, sempre guardamos eles, sempre, principalmente pequenininhos. Assuntos, problemas da vida dos irmãos, de outras pessoas, eu jamais tratava dentro do carro com os meninos juntos. Na hora da refeição, nunca. Eu sempre preservei meus companheiros, meus irmãos, né? Tem coisas de pessoas que eles nutrem alto respeito, que eu jamais contei para eles, de coisas que aconteceu comigo, que se eles soubessem, eles iam ficar muito indignados pelas coisas que foram ditas e faladas do Pai. Mas eu guardei eles, para não fazer com que eles se decepcionem com a igreja, com as pessoas, com os irmãos, com os líderes, com os companheiros. Eu sempre preservei, irmãos, e a gente tem que preservar, guardar, preservar a unidade, guardar os filhos, guardar a família, guardar a igreja de Deus. Amém, queridos? Nós temos que fazer isso, preservar, ser um pacificador. Deus nos chamou a isso, porque é um risco muito grande quando alguém promove divisão, quando alguém promove contenda, quando alguém promove maledicência, quando alguém promove desordem no meio da igreja. Não faça isso, irmãos, de jeito nenhum. Misericórdia, isso é uma coisa muito séria, muito séria. E que Deus guarde a nossa vida nessa noite disso, para a glória dEle. Amém, queridos? Deus nos chamou. Está vendo alguém afundando? Pega essa pessoa, puxa ele, chama a atenção dele. Olha, cara, esse procedimento aqui está errado. Isso que você falou comigo não está certo. Tu tem que se arrepender, rapaz. Isso não está certo, não. Não é assim que fala, não. Não é assim que procede. Toma cuidado. Não fale mal das pessoas. Não quebre princípio de autoridade. Resolva os seus problemas com as pessoas. E aí, quando essas coisas acontecem, Deus vai ordenando a bênção e a vida para sempre. Deus vai ordenando, porque tem unidade. Porque tem gente perfeita? Não, mas porque tem unidade, porque tem paz, porque tem perdão, porque tem amor. Irmão, eu vou contar para vocês uma última coisa, que é uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer. Tá? Em outro estado, onde eu presenciei uma situação de adultério no meio da igreja, ser resolvida através do perdão de Deus. Uma mulher e um outro irmão
que não chegaram a se relacionar sexualmente, mas houve um envolvimento emocional e claramente ali o início de adultério. Mas os dois casais resolveram se perdoar, se amar, e aquilo que estava se desenhando como uma desgraça, pessoas saindo, igreja se rompendo e as coisas acontecendo, Deus transformou numa oportunidade de restauração, de ensino, de perdão, porque a igreja de Jesus é isso. Nós fomos chamados a isso. É difícil, é desafiador, mas é só para quem realmente entendeu o reino de Deus e quer ser discípulo de Jesus, como eu sei que todos vocês querem. Então, queria dar esse testemunho para vocês, deixar essa palavra para vocês. Foi algo mais extenso quando eu ministrei para os irmãos e para a igreja lá. Eu não queria tomar muito tempo de vocês aqui, mas dar esse testemunho de que eu estou vendo o caminho de volta acontecer com esse irmão, com essa congregação, com essas pessoas. Estou vendo um milagre de Deus acontecer por causa do perdão, por causa do amor, por causa da atitude de humildade que eles estão tendo diante do Senhor. Vamos orar, amados? Quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria incentivar você nessa noite a você deixar o Espírito Santo te sondar. Eu também vou fazer isso. E o Espírito Santo nos mostrar se tem alguém em algum lugar com quem nós precisamos nos retratar. Alguém que nós precisamos liberar perdão para ela. Alguém que nós precisamos consertar alguma coisa. Alguém com quem nós temos algum problema mal resolvido. Alguma situação que precisa ser aclarada, ser tratada. Se Deus te trouxer alguém ou alguma situação, te aconselha com seus pastores, com seus discipuladores. Debaixo desse conselho e dessa atitude de perdão, procura essa pessoa, resolve isso diante de Deus, se libera diante do Senhor, para você ficar livre e para você ter paz com todos os homens, conforme diz a palavra. Senhor, nessa noite, diante desses irmãos queridos, a quem tenho como modelo para minha vida, dessa congregação, desses pastores aqui, que consideram como meus companheiros, meus amigos chegados, quero junto com eles, ó Deus, orar, para que Tu possas nos ajudar, Senhor, porque muitas vezes nosso coração é duro, é rancoroso, porque muitas vezes, ó Deus, o nosso coração se fecha, tendo razão ou não tendo, e a gente acaba, Senhor, envolvido com tanta emoção, com tanta coisa, e isso vai fechando o nosso coração e o nosso caminho. Mas eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, que Tu liberes o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, de toda raiz de amargura, de toda maledicência, de toda fofoca, contenda, de todo espírito faccioso, de toda divisão, de toda rebelião, Senhor, de toda atitude, ó Deus, de quebra de aliança, quebra de autoridade, ó Deus, de princípio de autoridade, toda desobediência aos líderes, aos pastores, toda confusão, toda desordem, em nome de Jesus, seja quebrado entre nós, ó Deus, seja quebrado em candeias, na igreja do Senhor, ó Deus, na terra, porque o Senhor disse que o maior testemunho que podemos dar ao mundo, e que eles vão acreditar em Ti, e vão crer em Ti, Senhor, é quando eles virem
que nós somos um, assim como o Pai e o Senhor e o Espírito Santo são um. Quando eles veem essa unidade, quando eles veem essa paz, quando eles veem esse amor, ó Deus, esse fluir da graça entre nós, eles vão realmente confirmar quem é o Senhor Jesus. Então nós oramos nessa noite, quero entregar esse recado, essa palavra para os meus irmãos e pedir ao Senhor pela vida deles e pela minha também, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor.